Olá, eu sou o Padre Beto e começa agora Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mezzani. Mezzani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que você coloca na mesa. Então confira aí no site da Mezzani as novidades, www.mezzani.com.br. E Humanidade Livre é um programa de reflexão, onde a gente procura refletir diversos aspectos da vida para que a gente possa melhorar e transformar a nossa vida, como também transformar a vida da sociedade. Você pode conferir os outros programas já exibidos aqui no canal 13 da NET, da TVC Bauru, entrando na minha página, Padre Beto Bauru. Lá tem todos os programas. Ou na página do Face da TVC Bauru. Lá também tem todos os programas. Você pode conferir também nos nossos canais no YouTube, Padre Beto ou TVC Bauru. Lá estão todos os programas. E Humanidade Livre é um programa de interação. Então você entra agora na minha página no Facebook e você pode ir lá digitar a sua pergunta. Você pode participar desse programa perguntando, colocando a sua opinião também, sugerindo um tema para a nossa discussão. Enfim, entre lá na minha página, agora, Padre Beto Bauru, e a gente pode conversar e interagir. Eu espero o tema vindo de vocês. Não é? Acabei de acionar aqui minha página, não é? Acessar minha página. E a gente espera que você participe dando sugestões de temas, perguntando, questionando, ou então colocando a sua opinião também. Não é? Hoje eu estava conversando com um amigo sobre o início desse ano. Não é? Nós tivemos aí um início de ano bastante pesado, né? 41 dias em que aconteceram diversas tragédias. Não é? Brumadinho, depois veio então aqueles meninos lá no Flamengo, depois veio o acidente com o Bochá, com o jornalista, enfim, várias tragédias, fora as outras tragédias individuais que aconteceram, não é, na vida de diversas pessoas aí. Não é? E a gente se pergunta por que o ano começa assim, né? Ou quando esse ano vai acabar, ou será que esse ano vai ser um ano de muitas tragédias? Como é que é? E eu fazia a seguinte reflexão, de que não é o ano que traz tragédias, não é? O ano é somente a contagem do tempo. Na verdade, em primeiro lugar, nós temos que entender que essas tragédias são tragédias anunciadas, todas elas. Né? Brumadinho, estava claro que alguma coisa ali iria acontecer caso aquela barragem rompesse. Não é? Todos viram a cena do rompimento da barragem, nós vimos que o refeitório, um leigo pode analisar isso, pode ver isso, que o refeitório, a administração foram construídos ali justamente embaixo da barragem, fora, é claro, a previsão de que se rompesse aquela barragem, a tragédia seria imensa para toda a região ali. Enfim, nós vivemos num país de tragédias anunciadas. Colocar também aqueles meninos naquele container com uma saída só, sem um extintor de incêndio, enfim, é uma tragédia anunciada. O helicóptero do Bochá não estava autorizado a fazer o serviço que ele estava fazendo. Enfim, em primeiro lugar, nós vivemos num país em que muitas coisas são feitas de forma errada. Então, não é o ano que mudou e aí trouxe coisas ruins. Não é? Nós vivemos consequências do que o ser humano faz, do que o ser humano constrói. Nós estamos vivendo consequências, não importa se é em 2018, se é em 2019, se vai ser em 2020. Enquanto nós não mudarmos as nossas atitudes, enquanto a gente não começar a fazer as coisas de forma certa, de acordo com a lei, não é? Enquanto o Estado não fiscalizar e fazer a sua parte, enquanto o próprio indivíduo não precisar da fiscalização do Estado e cumprir a sua parte com relação à segurança, em relação à manutenção, ao zelo das pessoas, é claro que tragédias assim irão acontecer, não importa se é 2018, se é 2019, se é 2020. Nós temos que mudar as nossas atitudes. Não é? Numa outra leitura, não é? Nós também podemos entender que a morte ela pode acontecer a qualquer momento. Não é? A qualquer momento a nossa vida pode se transformar, ela pode mudar, ela pode se modificar. Nós muitas vezes nos acostumamos demais com a vida como ela está e não entendemos que
a vida não é assim, ela está assim. E se ela está assim, ela pode se modificar, ela pode se transformar a qualquer momento. Me parece que o Boechat disse aos seus filhos: olha, eu vou a Campinas, mas eu retorno para almoçar com vocês. Não é? E isso não aconteceu, não é? E ninguém esperava, né? Para mim foi um choque. Eu estava assistindo a televisão quando justamente foi noticiado. Já tinha sido noticiado o acidente de helicóptero e de repente foi noticiado a morte do jornalista Boechat, que para mim foi um choque. Eu admirava muito o jornalista. E então a nossa vida se modifica e nós temos que aprender o que com isso? Nós temos que, claro, aprender que as coisas certas têm que serem feitas, não é? Que nós temos que construir um país onde haja segurança, onde as pessoas possam confiar umas nas outras, não é? Mas nós temos também que entender que cada momento é importante na nossa vida, cada momento é um momento que nós temos que saborear. Então abrace mais, curta mais as pessoas com quem você vive, com quem você passa o seu dia, não é? Ame mais as pessoas, diga mais eu te amo a elas. Enfim, aproveite a vida como ela está nesse momento, porque você não sabe exatamente como ela vai estar amanhã. Então, essa questão do carpe diem, né? Ou seja, aproveite o dia, é uma questão muito séria, é uma questão muito presente. Nós é que não queremos pensar no assunto, mas com cada um de nós pode acontecer qualquer tragédia, como aconteceu com essas pessoas que estavam em Brumadinho, que estavam lá no Flamengo, ou com o Boechat e o piloto, não é? Então nós temos que acordar para a vida, não é? E a nossa vida, nós temos que entender que ela é curta demais para ser pequena. Então vamos fazer da vida grande. E como que eu faço a minha vida ser grande, não é? Aproveitando dela a cada instante e amando a cada instante, não é? Não esquecendo de dizer para quem você ama realmente, eu te amo, e não ter vergonha de dizer isso. Quantas pessoas têm vergonha hoje em dia de dizer para alguém eu te amo, não é? E isso não é legal. Então aproveite o dia, não é? E vamos agir corretamente para que tragédias dessa forma não aconteçam, não é? Eu quero mandar um abraço para o Rafael Moraes, que já está aqui. O Rafael é de Nova Friburgo, está participando aqui conosco, dando o seu boa noite. E ele diz o seguinte: gostaria de saber sua opinião sobre o Domício Maria. Paz e bem. Ele gosta muito, eu gosto muito desse bate-papo. Bom, o meu latim não é tão bom assim, mas eu acredito que você se refira à questão da veneração de Maria, né? De Maria ser considerada a mãe de Deus, não é? Olha, nós sabemos muito pouco sobre Maria. Se nós lemos os evangelhos, nós vemos que Maria está ali justamente nas partes que foram criadas, que foram inventadas, que é a parte do nascimento. E uma parte muito significativa, que é a parte do Evangelho de João, onde ela praticamente empurra Jesus a fazer o seu primeiro milagre. Mas nós sabemos muito pouco sobre Maria, não é? Nós sabemos que a questão de Maria ser considerada virgem, não é? É uma questão, é uma influência egípcia. Ou seja, aquela região teve várias influências culturais, a região onde Jesus nasceu, né? Uma delas foi a influência do Império Egípcio. E nós sabemos que, historicamente, todo filho de Faraó, quando ele assumia o cargo, não é, como Faraó, sua mãe automaticamente virava virgem, que era um título de nobreza. E esse título de nobreza é dado pelos evangelistas ou por alguns evangelistas a Maria, não é? E depois as outras denominações que Maria vai recebendo é muito mais uma criação humana do que propriamente o que ela realmente deve ter sido, não é? Eu acredito que ela foi uma boa mãe, uma mãe que ensinou seu filho,
passou para seu filho critérios bons, não é? E nada mais, não é? É assim que eu vejo Maria, né? E vejo uma mulher que com certeza teve outros filhos também, isso não tira a sua dignidade, não é? Porque a maternidade é algo de divino, não é? Muito obrigado, Rafael, pela sua participação e aguardo outros questionamentos seus aí, ainda hoje. O padre Mazuki Moraes, a pergunta não era para ser uma tese, não tá? Não estou vendo a sua pergunta, Mazuki. Faça novamente. Eu não estou vendo a sua pergunta, não estou conseguindo visualizar a sua pergunta aqui. O padre Camarinha Júnior, Albino Camarinha, ele nos assiste lá de Portugal, de Braga. Muito boa noite, um fraterno abraço, não é? Ele diz assim, um fraterno abraço de cá, desse jardim à beira, mar plantado, este lindo Portugal. Bonito, muito obrigado, Camarinha. Mas lança aí o seu questionamento, tá? Maria Magadala, justamente sobre a dominação de Maria, né? O domínio Maria, justamente sobre a veneração, né? Esse é o questionamento do Rafael. Mas eu aguardo mais questionamentos de vocês e questões. E a gente pode assim continuar o programa, não é? Que está ao vivo num novo horário, não é? Nós vamos nos encontrar ao vivo toda quinta-feira às 22 horas, em ponto, aqui das 22 às 22h30, tá legal? E eu aguardo a participação de vocês para que a gente possa refletir melhor sobre os assuntos da vida, sobre teologia, sobre fé, sobre, enfim, aquilo que vocês acharem mais interessante a gente refletir, não é? Mas então, a questão desse início de ano, de ser tão trágico, né? Não tem a ver com o início do ano, mas tem a ver com as atitudes humanas e como nós vivemos cada dia, né? Se nós nos empenharmos, nós todos, em fazermos as coisas corretamente, nós evitaremos tragédias desse tipo, não é? Ao mesmo tempo, nós temos que encarar que a realidade da vida é passageira. A nossa vida é muito curta, não é? Por mais que a gente tente prolongar a nossa vida. O que são 80 anos, o que são 90 anos, não é? A Bibi Ferreira nós perdemos também, mas foi uma morte que está dentro dos padrões da natureza humana, né? Com a sua idade, a natureza ela se esgotou, não é? Então, e como vai se esgotar para nós mesmos, não é? Que pode ser de uma forma trágica ou não, não é? Mas nós temos que estar vivendo a vida. A questão não é o dia da morte, a questão é o que você faz com os outros dias em que você vive. Essa é a questão. Valdir Ferreira de Souza, muito obrigado pela sua participação. O que o senhor diz de Abin está espionando os bispos? Olha, Valdir, eu não estou sabendo dessa questão de Abin estar espionando bispos, não é? Provavelmente você se refere no seu país, não é? Mas eu vou procurar saber melhor sobre esse assunto. De qualquer forma, é intolerável que líderes religiosos, como qualquer outra pessoa, seja espionada, não é? Ou sejam espionados, não é? Nós temos que criar cada vez mais um mundo de liberdade, onde as pessoas sejam livres, onde as pessoas não sejam espionadas, né? Não sejam controladas, né? A liberdade acima de tudo, não é? Maria Magadala, padre, como conciliar a dimensão responsável do sexo com a dimensão lúdica? Parece que a religião não trabalha a dimensão lúdica do sexo, mas a responsabilidade. Eu acredito que nem a responsabilidade ela trabalha, porque a responsabilidade do sexo é entender que o sexo ele é um contato humano íntimo, portanto pode transmitir doenças, não é? Então a higiene é muito importante, não é? O uso da camisinha também é muito importante, e o sexo também, ele também é feito ele tem como consequência a reprodução.
Então, a responsabilidade diante do sexo é você discutir o sexo, a sexualidade, conhecer melhor a sexualidade, conhecer melhor o sexo, saber como realizá-lo, não é? O que as religiões não discutem, as religiões somente proíbem. Não é? As religiões cristãs só determinam que o sexo deve ser feito só dentro do casamento e para a reprodução praticamente, e deixa em segundo plano a dimensão lúdica do sexo, não é? E muito a segundo plano, por sinal, sendo que o sexo deveria ser discutido para ser responsável, não é? E não simplesmente colocado como um tabu, né? A discussão, e colocado também proibições simplesmente, não é? E também o que as religiões fazem é colocar uma visão negativa sobre o sexo, uma visão negativa sobre a sexualidade, sendo que sexualidade e sexo não são negativos, são positivos. Não é? A nossa natureza humana, nós somos assim, nós somos seres sexuados. Não é? E para a nossa saúde mental e física, o sexo é importante. Não é? Então, primeiro, as religiões partem de uma premissa muito absurda, que o sexo seria o chamado pecado original, e nós nascemos desse pecado, desse mal obrigatório. Não é? Isso é uma coisa muito absurda, medieval, enfim, totalmente fora do conhecimento humano. Não é? Então, nem a parte da responsabilidade ela trabalha bem. Não é? A proibição do uso da camisinha, por exemplo, é uma coisa irresponsável por parte das religiões. Não é? E é claro, a parte lúdica nem se fala, não é? Com certeza. O importante é nós discutirmos o sexo, a sexualidade. Isso sempre tem que estar em pauta, porque é uma dimensão importante do ser humano e é uma dimensão que pode gerar consequências que não são tão boas, não é? Se não for feito com responsabilidade, não é? Mas não deixar de ter a parte lúdica, porque essa é uma das funções do sexo, né? Da gente ter esse prazer, não é? Que nós podemos e devemos ter, não é? Roberto Santos, boa noite. Como o senhor imagina o inferno? Olha, eu não acredito num lugar onde o ser humano seja castigado, tá? Então eu não consigo visualizar o inferno dessa forma. Se existir o inferno, como é que eu vejo? Bom, em primeiro lugar, o inferno ele tem que ser a bandeira da liberdade humana. Ou seja, Deus nos fez livres, nós somos pessoas livres para escolher. Nós temos escolhas a fazer nesse mundo e somos livres para isso. Ainda bem, né? A nossa razão humana permite com que a gente possa fazer escolhas. Estar participando desse bate-papo aqui ou não estar participando desse bate-papo aqui. Não é? Assistindo esse programa ou não assistindo esse programa. É uma questão de escolha. Quando eu parto para a dimensão superior, eu acredito que o ser humano não perca essa liberdade. Porque se ele perder a liberdade, ele se torna um objeto de Deus, simplesmente. E eu acredito que o ser humano possa ter a liberdade de escolha de estar com Deus e de não estar com Deus. Não é? Esse não estar com Deus, nós poderíamos chamar de inferno. Nós que acreditamos que Deus é bom, de que Deus é um ser que nos transmite coisas boas. Não é? Então, não estar com Ele não seria uma coisa muito boa. Mas o ser humano tem que ter opções na dimensão superior. E uma delas é não estar com Deus, e para mim essa seria a definição de inferno. Mas isso seria uma escolha do ser humano e não um castigo de Deus, ou seja, uma determinação divina a determinados seres humanos. Tá bom? Roberto, muito obrigado pela sua pergunta e faça mais questionamentos aí. Otávio Farias, muito boa noite, seja bem-vindo. Se possível, fala um pouco da existência de Adão e Eva e outros povos e outros povos com relação à criação.
Otávio Farias de Três Lagoas, Minas Gerais. Não, não, Mato Grosso do Sul, desculpa. Otávio, muito obrigado pela sua participação. Bom, a gente tem que entender o seguinte, que Adão e Eva é um mito. Adão e Eva não existiram, tá? Não existiu o primeiro casal. A ciência já mostra isso, né? A arqueologia já mostra isso. Quer dizer, nós não nascemos de um primeiro casal. E o mito de Adão e Eva é um mito que foi criado também não para falar sobre o pecado. O mito original, que é o mito da cultura semita, do povo hebreu, do povo judeu, é um mito que retrata a condição humana. É um mito, como todo mito, né? Retrata o que é o ser humano e como o ser humano se desenvolve. Então vamos pensar um pouco esse mito. O mito é mais ou menos assim: Deus cria um paraíso, e o paraíso é um lugar onde tudo é perfeito, não é? Paraíso é um lugar da perfeição. Então Deus cria um lugar perfeito, e ali ele coloca um casal, não é? Que é Adão e Eva. Mas nesse lugar perfeito, ele coloca uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é a macieira, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele coloca uma proibição. Quer dizer, a única coisa imperfeita nesse paraíso é justamente uma proibição. A proibição de se alimentar dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa proibição de Deus a Adão e Eva, na verdade, é uma provocação. O não fazer aqui se torna, para o ser humano, a opção de ter um fazer autônomo, de ter um fazer autêntico. Por quê? Porque todos os outros fazeres no lugar perfeito não é um fazer autêntico do ser humano. Porque já está tudo programado ser perfeito. Não é? Ser perfeito, eu não tenho escolhas a fazer. Eu não tenho que escolher entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado, porque só existe o certo, só existe o bom. Não é? Então essa proibição, na verdade, é uma provocação. Deus provoca o ser humano a fazer, ou seja, a comer do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque essa proibição significa, quer dizer, a não obediência a essa proibição significa a única forma de um fazer autêntico humano, que é o que acontece com Eva depois com Adão. Eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? E aí são expulsos do paraíso. Aí eles caem nessa vida real nossa, que é imperfeita, uma vida imperfeita, onde nós temos várias outras escolhas a fazer. Nós temos que trabalhar, nós vamos parir nossos filhos e assim por diante. Não é? O que não é castigo nenhum. Não é? Então, o que o mito descreve? O mito descreve o desenvolvimento, o amadurecimento do ser humano. Nós todos já vivemos um dia no paraíso, ou seja, na nossa infância. A nossa infância é o tempo do paraíso, é o tempo onde tudo é perfeito, onde para nós nos sentimos pelo menos protegidos, não é? Nós nos sentimos num lugar aconchegante, não é? Na proteção dos nossos pais, que simboliza Deus e assim por diante. Não é? Mas aos poucos a gente vai crescendo, a gente vai passando pela adolescência e a juventude, e aí nós vamos ter que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós caímos na vida real, que a nossa vida não é tão protegida assim, que a nossa vida tem perigos, que nós temos que trabalhar, que nós temos que ter os nossos filhos também, enfim, que a vida é difícil, que nós temos que lutar, né, e vamos suar muito para conquistar as coisas e assim por diante. Então, nós temos que lutar muito para transformar esse mundo num mundo melhor. Não é? Então, o que o mito descreve é o que acontece com cada ser humano. Então, a intenção do mito não é contar como a humanidade surgiu, mas como o ser humano maduro ele surge. Tá bom? Otávio, um grande abraço para você de Três Lagoas. Rafael, de Nova Friburgo, novamente. Podemos dizer que o cristianismo é uma religião mais doutrinada por Paulo que pelos próprios evangelhos? Pois vemos nos evangelhos
a dignidade da carne, onde Deus se faz carne, e para Paulo tudo referente à carne torna-se pecado. Seria o atual cristianismo uma forma diferente de dizer paulinismo, visto que muitos aspectos da pregação paulina vai contra a gloriosa liberdade dos filhos de Deus pregada e vivida por Jesus. Concordo plenamente contigo, Rafael. O que nós temos hoje presente no cristianismo, nós poderíamos chamar de paulinismo. O cristianismo se baseia muito mais em Paulo do que no próprio Jesus Cristo. Se nós lermos com atenção os evangelhos, se nós formos mais jesuânicos, do que cristãos, nós iremos entender que o que Jesus pregou foi o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É uma sociedade onde todos possam ter vida e vida em abundância. E o amor, ponto final. Jesus não falou absolutamente nada da privação dos prazeres da vida. Paulo sim. Paulo já vai entrar para o cristianismo, ele vai ser uma pessoa que tem uma influência muito grande da filosofia estoica, e a filosofia estoica ela vai condenar todos os prazeres da carne, não é? Ou os prazeres do corpo, os prazeres da vida, e vai ensinar vários exercícios de controle do ser humano em relação a esses prazeres, e Paulo transfere essa filosofia e torna essa filosofia teologia, ou seja, então tudo que é prazer se torna um pecado, ou seja, uma ofensa contra Deus. E aí se torna uma coisa absurda, né? Porque como é que Deus cria as coisas tão boas da vida, que todos devem viver, não é? Mas ao mesmo tempo nos proíbe a elas, não é? É uma coisa absurda, quer dizer, ele nos cria seres sexuados e nos proíbe de viver o próprio sexo, que é algo natural, não é? Que é algo muito bom, que é algo que deve ser conhecido para a gente fazer de forma certa e é claro, viver de forma saudável. Então eu concordo plenamente contigo, Rafael. O cristianismo ele foi se construindo muito mais através das teses de Paulo do que através daquilo que Jesus pregou. Lembrando que o que Jesus pregou, apesar de ser muito difícil, é algo muito simples de entender. Não é? Se eu quero uma sociedade onde todos tenham vida e vida em abundância, eu quero uma sociedade igualitária. Eu quero uma sociedade onde todos possam ter uma vida boa, né? Uma qualidade de vida excelente, não é? E todos possam viver a vida, não é? Como ela deve ser vivida. Então, não pode haver pobreza, não é? É algo difícil? É algo difícil. É uma utopia? É uma utopia. Mas é uma utopia que nós devemos sempre seguir. É uma utopia que nós devemos entender no sentido de Ernst Bloch, né, que colocava a utopia não como algo, uma ilusão, mas sempre uma meta a ser alcançada. Né? Então é essa a nossa missão. Concordo plenamente contigo, Rafael. Mazuki Moraes, não, o Otávio Farias, muito obrigado, ele agradece. O Camarinha Júnior, como avaliar as ofensas? Perpassa pelo perdão? Olha, segundo Jesus Cristo, nós devemos perdoar sempre, Camarinha. Não é? O perdão é o melhor caminho. Não é? Agora, a gente tem que lembrar também que perdão não é simplesmente esquecer. Não é simplesmente dizer, tudo bem, não é? Esquecer. O perdão, ele é uma moeda de duas faces, né? Em primeiro lugar, perdoar é entender a humanidade. Todos nós somos humanos e, portanto, falíveis. Nós podemos errar, nós podemos agir mal, né? Nós podemos agir por impulso, nós podemos, enfim, cometer erros. Então, perdoar a outra pessoa ou me perdoar também significa entender a humanidade da outra pessoa, entender a minha humanidade também. Agora, tem o outro lado do perdão, que é a correção. Perdoar significa dizer a outra pessoa, olha, você me fez um mal, por favor, não faça mais isso. Não é? Eu te perdoo, mas não faça mais isso. Comigo nem com ninguém, porque isso é muito ruim.
Me perdoar é tentar corrigir o meu erro, não é? Fazendo boas ações. Não é? Então, o perdão ele passa por essas duas fases, a compreensão da humanidade e a correção. Não é? E isso vai apagar, isso vai eliminar o sentimento, não é? Porque quando alguém me faz um mal, vem um sentimento de raiva, de mágoa. Não, o perdão talvez não cure isso totalmente, porque isso só vai curar com o tempo. Só vai se cicatrizando com o tempo, não é? Então, é só com o tempo que a gente pode cicatrizar as feridas. Mas o perdão, ele é um ato necessário, ele é um ato racional. Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso programa, e eu tenho mais participações aqui, mas infelizmente eu não posso atender justamente pelo horário, não é? Mas eu queria agradecer novamente a Maria Magadala, ao Roberto Santos, não é? A sua participação, ao Otávio Farias, lá de Três Lagoas, e a Ivani Costa, que chegou agora. Uma boa noite para vocês. Então a gente fica por aqui, tá? Nós voltamos então ao vivo na próxima quinta-feira, às 22 horas, tá bom? Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus, aproveitem cada dia como ele deve ser aproveitado, curta as pessoas e principalmente abrace e diga eu te amo, tá legal? Um grande abraço, fica com Deus.